pactos. O que são os pactos? Pactos são acordos, né? São tratos. Quando a gente faz um compromisso entre algumas pessoas, grupos, países, é uma combinação. Por exemplo, a pessoa diz para você assim: ah, fulano fez um pacto com seu pai que não vai mais faltar de aula. Beleza, é um pacto. E o tratado? O que é o tratado? É um acordo mais formal. O tratado, ele vai existir entre governos, né, independentes entre si. Geralmente é um documento escrito, mas ele pode ser também um acordo verbal, assumido pelos representantes dos países. Já viu aquele negócio, ah, é o fio do meu bigode? Mais ou menos isso aí, é um tratado. O comprometimento, esse é muito importante. É uma ação de arcar com um compromisso feito a alguém, se utilizando de regras propostas a fim de se alcançar a exatidão do ato ou ação. Ao comprometer-se, a pessoa ela fala: eu tenho responsabilidade. Ela sim passa a se tornar uma pessoa comprometida naquele ato. E memorial, vamos ver o que significa. Bom, para se ter um memorial, tem que ser merecedor disso, né? Para poder permanecer na memória. Diz-se daquilo que é inesquecível ou memorável, aquilo que vai trazer lembrança, né, direto para o resto da vida. E Deus, gente, Ele é um Deus de relacionamentos, desde a criação. Deus, Ele criou o homem com as suas características. Ele virou lá no céu e falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele queria ter intimidade com o homem. E todo relacionamento vai exigir compromisso. E no relacionamento verdadeiro, não existe relacionamento verdadeiro se não existir compromisso. Então, um fruto do relacionamento vai ser, então, a intimidade. A intimidade. Isso é automático em qualquer relacionamento. O alvo do relacionamento é a comunhão. Comunhão não é assim, como se fosse simplesmente uma salada de batata. Não, é uma purê de batatas, porque é uma fusão, tá tudo ligado um no outro, tá tudo misturado, né? E as alianças são assim, tem que ser misturado como um purê de batatas. As alianças, elas são compromissos. O homem, ao pecar, ele se separou de Deus. Deus, ele restaura, então, os relacionamentos através da aliança. Mas para você, o que é uma aliança? A aliança é simplesmente um acordo entre duas pessoas, entre duas partes que foram comprometidas por um relacionamento. A aliança, ela integra princípios de integridade que garantem o relacionamento, para que esse relacionamento seja preservado, né? Um não pode ganhar mais que o outro. Então, o propósito, né, dessa aliança, ele vai fazer com que a fidelidade e o compromisso sejam resguardados. Entre os povos antigos existia a aliança de sangue, ou seja, uma forte aliança de amizade. Esse direito de aliança de sangue, ela é uma forma de mútua, né, das duas pessoas entrarem no mais íntimo, mais duradouro, mais sagrado dos contratos, como amigos, como irmãos, ou mais que irmãos, na mistura do seu sangue através da Bíblia ou transfusão do mesmo. Quando dois seres estavam numa aliança, eles formavam um acordo permanente, indissolúvel. E esse acordo, ele é conhecido entre os povos como uma aliança de sangue, ou então uma aliança de forte amizade. A aliança de sangue, ela é permanente, ela é indissolúvel. Ela não pode ser revogada, não pode voltar atrás. Lá em Gálatas 3,15,
diz o seguinte: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. A aliança de sangue é assim. Ela se apoia no mais antigo rito da aliança, que é conhecido pela família humana. Os povos primitivos, desde o início dos tempos, eles praticavam alianças uma atrás da outra, uma atrás da outra. Eram várias alianças de sangue. Elas eram comuns entre as tribos indígenas da África, da América, e continua sendo praticado em muitas partes do mundo até hoje. Agora, sabe por que os homens faziam alianças? A aliança ela pode ser feita por diversos motivos. Proteção, negócios, amizade, casamento, né? Pelo amor. E para os que praticam esse tipo de aliança, não existe pacto mais sagrado. Mas vamos ver então aqui, ó. A proteção. Opa, voltando. A proteção. Vamos explicar um pouquinho de cada uma delas aqui. Proteção. A proteção na antiga aliança era quando uma tribo mais fraca procurava uma tribo mais forte, porque ele queria se proteger. Ele queria usar da força daquele mais forte para poder se erguer, para poder se levantar também. Isso era para proteção. Então, a tribo mais forte iria proteger, iria resguardar a tribo mais fraca. Esse era um dos objetivos da aliança. O segundo objetivo, negócios. Quando nós vamos firmar contratos, negócios de uma pessoa com a outra, nós temos também que formar essa aliança, esse contrato. Porque senão, um vai querer levar vantagem sobre o outro. Isso não é legal. Então nós temos que, nos negócios, temos que nos resguardar através de contratos, através de termos, de itens que vão prevalecer uma certa igualdade entre uma parte e a outra parte. Ninguém leva vantagem um sobre o outro. Olha, amizade. Nós fazemos pactos em relação às amizades. O exemplo mais típico que nós temos de um pacto de amizade na Bíblia é em relação a Davi e a Jonatas. Esse pacto, nós vamos falar dele um pouquinho mais na frente, fez com que os dois se aproximassem de tal forma que a alma deles se juntasse e um lutasse pela vida do outro. Isso é o pacto de amizade. Um quer guardar a vida do outro e mesmo até durante a sua descendência. Foi o que aconteceu entre Davi e Jonatas. Davi honrou esse pacto. Nós vamos ver mais na frente daqui a pouco. Com o Jonatas, mesmo depois dele morto. Por quê? Porque era um pacto de amizade. Era chamado um pacto, um tratado, né, de paridade. Ou seja, os dois tinham afinidade. Afinidade. Isso é muito importante, porque as pessoas que têm afinidades, elas se protegem. Elas se cuidam. Elas não permitem que mal nenhum venha a acontecer com o seu amigo. Foi o que aconteceu. Então, é um pacto de amizade, é um tratado de amizade. E o casamento? Mas o casamento, ele é super importante. É um pacto de amor. E olha, a pessoa que está ligada pelo casamento, ela tem que ter muito cuidado com o seu cônjuge, o marido com a mulher com o marido. Por quê? Porque Deus foi testemunha desse pacto. Deus foi testemunha. E Deus, ele não ama o divórcio, mas ele ama o divorciado. Ele trata com ele. Então, esse tipo de
pacto, nós vamos entender também o que aconteceu na aliança de sangue. O que é uma aliança de sangue, né? Vamos lá? Opa, vamos voltar aqui.